Vitória do Flamengo na primeira partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas vou dizer uma coisa pra você, o Flamengo foi roubado. No final da partida expulsaram o Gonzalo Plata de uma forma totalmente injusta. O Flamengo foi roubado e aí o que aconteceu? O Flamengo acabou levando um gol que acabou prejudicando o Flamengo. O Flamengo poderia ter saído dessa partida, por exemplo, com 2-0 e ir mais tranquilo pra Argentina. E acabou levando esse gol. A arbitragem vergonhosa nessa partida contra o Flamengo. O time do Estudiantes estava batendo demais no time do Flamengo, e o juiz não estava dando cartão. O que está acontecendo com essa arbitragem? Vergonhosa. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando aí sobre a partida do Flamengo, mas antes, chega aqui daquela moral, deixa o seu like, comenta, deixe nos comentários aí a sua análise, a sua opinião, o que você achou da partida. Vamos lá pro vídeo de hoje, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, no final do vídeo eu vou dar a minha opinião. Bora pro vídeo de hoje. Talvez um cansaço do Flamengo, ou geração do espaço, porque depois do gol, ainda, a bola ficou na área do Flamengo. Pois é. Então, poderia ter sido até mais emocionante. Eu não acho que... Eu só acho o seguinte, o confronto poderia estar terminado e agora ele não está terminado. Tem que respeitar um segundo jogo. Mas o Flamengo é muito favorito. Eu acho que o Flamengo é super, ultra, mega blaster favorito no jogo de volta. Também inclusive acho. Contra o Estudiantes. Muito. Mas já era mas a cara do primeiro tempo era pra gente estar falando aqui de... Que estava resolvido. Eu já estava preparando a minha abertura aqui, inclusive. Falei assim, vamos começar falando, o Flamengo está classificado. Foi o que você disse na redação. Não é? O Flamengo está classificado. Acabou a brincadeira. Acabou. Mas, claro, por respeito a uma diferença, futebol, jogo de volta e tal, na Argentina, a gente vai respeitar, não vai cravar. Mas, para mim, repito, o Flamengo continua sendo super, ultra, blaster, mega, duper favorito contra o Estudiantes. Acabou. E eu acho que vai estar na semifinal o Flamengo. O Estudiantes vai precisar fazer muita coisa dar certo para os Estudiantes e muita coisa dar errado para o Flamengo não passar para a próxima fase. A gente vai ver os jogadores, só o seguinte, a gente está no YouTube, né? O Linha de Passe está no YouTube, perguntando se o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem neste jogo, né? Eu também já votei. Vou lá votar também. Para mim não tem discussão também. Acho que aqui vai ser unânime. Nossa, a gente... por isso não tem discussão, tem análise. A gente vai falar do lance, evidentemente, vai tentar ainda tentar entrar na cabeça do árbitro para tentar entender o que ele viu ali, o que ele interpretou daquele lance, porque realmente é uma coisa, assim, para mim, absurda. Vamos ouvir os jogadores do Flamengo aí na saída do gramado e a gente volta para a discussão aqui, daqui a pouco tem Calçade também. Como vocês saem do campo depois de abrir 2-0 com 10 minutos, pressionar bastante e muita reclamação da arbitragem também, vocês pareciam bem inconformados assim, com a atuação do árbitro? Pô, acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foi cometido hoje prejudicou a gente imensamente. Agora a gente vai lá para a Argentina com um placar que eles conseguiram um gol na nossa casa, mas que esse gol que eles fizeram aqui hoje vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo. A expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelo que não são amarelos, e pro time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível, para nós tudo hoje, amarelo, falta revertida, e aqui pro Estudiantes nada. Então a gente vai sair daqui muito prejudicado, e agora é trabalhar, descansar, que agora tem brasileiro, e focar no próximo jogo. Pedro, como o Flamengo sai aqui com esse sentimento que um primeiro tempo muito bom, abriu 2-0, um segundo tempo até mais nervoso, teve a questão da arbitragem, o Lino estava falando aqui, reclamando bastante, que sentimento sai também para o jogo de volta na Argentina? É claro que a gente não queria levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que baixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação, que é o que a gente quer, e continuar fazendo esse jogo que a gente vem fazendo, com intensidade, buscando gol, buscando jogar bem e, como eu falei, focar no brasileiro e depois pensar neles. Valeu, obrigado. Varela, um golaço que você fez ali, marcou. O Flamengo abriu 2-0 com 10 minutos, parecia que ia ser uma daquelas noites espetaculares. É uma vitória, é uma vantagem, mas pelo segundo tempo, o gol sofrido, a expulsão do Plata, parecia a irritação de vocês com a maneira que o árbitro conduziu o jogo. Como é que você espera o jogo de volta? Primeiro, parabenizar aí a nosso time, fez um grande jogo.
Primeiro tempo tivemos a chance de ampliar aí o marcador, mas não conseguimos. Segundo tempo aí eles recuaram um pouco, acho que começaram com a linha de 5, aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco que ver aí no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles, ele começou a empujar o time deles e infelizmente tomamos o gol, mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso, mas nosso time está preparado como ir para lá e ganhar. Obrigado. Muito bem, vamos com Paulo Calçade, direto do Maracanã. Olha, o nosso chat aqui no YouTube está bombando, o pessoal indignado com a arbitragem, indignado. Realmente a gente já falou aqui, né, que a gente viu, que a gente acompanhou, me parece meio absurda mesmo a expulsão. Mas a gente vai ouvir do Calçade aí, porque assim, né, Calçade, independentemente deste, para mim, erro de arbitragem, né, o Flamengo teve oportunidade de resolver a parada muito antes de acontecer a expulsão do Plata, né? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros, boa noite para quem nos assiste. Eu concordo com você, eu não achei que era um lance para expulsão. Uma coisa é você ir com o pé alto para um jogador chutar quando você está de frente, a outra é uma disputa de bola lado a lado. Entendo que o árbitro, se pudesse ser corrigido pelo VAR, não é o caso. Expulsão vermelho direto? Sim. Por segundo amarelo? Não. Eu acredito que ele voltaria atrás. E isso modifica o jogo nos minutos finais. Felipe Luiz age rapidamente, coloca o Danilo. Por quê? Porque ele sabe que a opção do Estudiantes ela é levantar a bola na área. Foi o jogo todo assim. Ou é aquele cruzamento, a bola não chega muito na linha de fundo para ser cruzada, ou é aquela bola por trás da linha defensiva. Na primeira etapa isso aconteceu mais, quando o jogador tenta atacar o espaço, mas também não saiu o passe, porque o Flamengo marcou muito bem. O início foi ótimo, porque o Estudiantes estava perdido, sem recuperar a bola, sem trocar 3 passes na sequência, e isso atemorizava a equipe, que tinha problemas no lado direito com o Gomes, isso já era sabido, o Felipe Luiz sabia, um lateral que jogou uma partida na Libertadores, é reserva, tendo em cima dele Ayrton Lucas e Samuel Lino, tanto que o gol do Flamengo primeiro sai ali e sai com jogada também pelo lado esquerdo. O primeiro foi uma bola recuperada pelo Pedro, o segundo, sim, com o Ayrton Lucas. Mas o que acho que eu vejo que a gente pode debater, e o Felipe Luiz internamente, é esta alternância do Flamengo dentro do seu comportamento durante o jogo. Tudo bem, está com 2-0, ele pode dar um passo atrás estrategicamente para trazer o adversário, roda a bola, até encontrar uma saída para o contra-ataque. Isso não aconteceu como deveria, da forma que deveria acontecer. Então, se a equipe não está conseguindo, ela poderia subir e marcar um pouquinho mais na pressão, na saída, para poder recuperar a bola ali. Tentou fazer algo diferente, mas não deu certo. É legítimo, é uma escolha, é estratégia de jogo. Se funcionar, tudo bem. Quando funciona, perfeito, mas não funcionou como imaginava. E aí, no final do jogo, a expulsão condiciona uma mudança, porque aí vem a tropa de choque, o time passa a ser ofensivo, e ele veio, o Estudiantes, defensivamente para jogar. Não veio inicialmente com a linha de 5, porque o Eduardo Domingues tinha algumas dúvidas, faltavam alguns jogadores ali na última linha, ele ficou nessa dúvida, ele resolveu preencher o meio de campo. Por quê? Porque o Flamengo troca muitos passes ali, tem o Arrascaeta, colocou o Piovi para marcar o Arrascaeta, mas não era o suficiente. E aí o Amondarain passou a ser o companheiro do Piovi, mas de olho no Plata e também no Varela, já que o Medina largava. Medina demorou muito para sair do jogo, ele não fez absolutamente nada. Agora, este final do Estudiantes, eu acredito que vai ser um pouco daquilo que a gente vai ver no segundo jogo. Não tão assim atirada ao ataque, mas uma equipe certamente mais ofensiva, provavelmente com o Palácios. O Flamengo ia com um resultado muito bom, mas era muito bom para a Argentina. Agora vai com um bom placar, 2-1.
E muda completamente o discurso do Estudiantes durante a semana, né? Uma coisa era um 2-0, é possível, a torcida joga junto e tal. A outra coisa é fazer um gol para levar a partida para os pênaltis. E isso pode acontecer. Então, mas o Flamengo ainda é melhor e eu acredito que o Flamengo vai vencer lá também. Sem dúvida. Ô Bertozzi, pensando aqui, lembrando de alguns jogos do Flamengo, ele lembrou alguns momentos desta temporada, até alguns momentos recentes, né? A gente pegar, por exemplo, jogo contra o Santos, foi superior, não fez o gol, tomou 1-0. Jogo contra o Grêmio, meu Deus do céu, avassalador, com um golzinho só o tempo todo, tomou o empate. O próprio confronto contra o Atlético Mineiro, jogo de superioridade, um dos confrontos, né, que teve pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também melhor, toma gol. Hoje, o Flamengo parece que abraçou de novo esse Flamengo desses jogos, né? Porque, embora tenha aberto 2-0, teve amplas chances de fazer muito mais e lembrou um pouquinho esse Flamengo aí que não torce a faca, né? Impressionante. Tudo bem, William? Boa noite. Tudo bem, Bertozzi? Tudo bem, companheiros, fãs de esportes. Mas assim, eu acho que 2-0 para um confronto de 180 minutos também, acho que é uma vantagem que você não pode tratar como desprezível, né? É claro que... Acabou que não foi essa vantagem. Não foi. Né? Mas aí a gente vai... tomando o golzinho. Daqui a pouco a gente vai chegar no ponto nevrálgico da noite, né? Ponto nevrálgico. Você sabe que... Você gosta. Não, porque eu já estava preparado para comentar um 4-5-0 aqui, de verdade. Quando saiu o segundo gol, falei, cara, hoje o Estudiantes vai sair do Maracanã com uma sacola. Porque o Flamengo tem capacidade de fazer uma goleada histórica aqui hoje e o Estudiantes que se prepare. Estava na mesma pegada que você. E de fato poderia ter acontecido, né? O Flamengo teve volume de jogo no primeiro tempo para fazer uns 3, 4 gols, não fez. No segundo tempo é verdade que não estava com pinta de que sairiam mais gols, né? O volume não estava tanto assim, o Flamengo estava mais em modo administração. Mas também não estava com pinta de que o Estudiantes ia fazer o gol até a expulsão. Então a expulsão sim é um fator determinante. Tem um amigo meu que está do seu lado esquerdo aí, que gosta de falar que que não tem injustiça se não tem interferência da arbitragem. Uhum. Então eu acho que hoje... Falou isso hoje na redação. Então eu acho que se a diferença é de um gol hoje, ela é injusta. Porque a gente não vai conseguir contar a história do jogo hoje sem falar da expulsão. Não dá, ela não é pé de página, ela é manchete. Uhum. Né? A expulsão hoje é manchete. Ela é lead, ela está no primeiro parágrafo, a expulsão. Tanto que os jogadores falam. Tem vezes que a arbitragem é choro de... Hoje não é nem choro de perdedor, né? É de vencedor, mas não dá para não falar. Porque... Tanto é que assim, a indignação do Plata, hoje ela é muito compreensível. Porque ele tomou um chute dentro da área. Exatamente. E foi expulso. Então, expulso, cara. Imagina como é que fica a cabeça dele. Esperando que fosse marcado um pênalti, porque na minha opinião é o que devia ter sido marcado. Tá? Já vou adiantar. Você sai do 3-0 pro 2-1. Isso. E até por isso acho que o lance deveria ter sido revisado. Porque o segundo amarelo não é possível revisão, mas o pênalti sim. Né? Inclusive, acho eu que... Só se foi fora da área. A única coisa que explica que não tem sido revisão. Pelo amor de Deus. Se for dentro da área, isso aí é pênalti. Então, na minha visão, deveria. Foi dentro da área, não foi? Não foi. Não foi? Só se foi em cima da linha, Não foi. mas pra saindo. Mas enfim, eu entendi o que o Bertozzi... Entendi o que o Bertozzi está falando. Porque se fosse dentro da área, cabia a revisão. Mas... Enfim, é isso, assim. Segundo amarelo não cabe, só para explicar, né? Fonte Esporte, que não pode ter a intervenção do VAR se fosse segundo amarelo, só se fosse pênalti mesmo. Então, assim, eu vou acabar falando coisas muito parecidas do que eu falei ontem em relação ao Palmeiras, porque, assim, a vantagem é pequena, mas você tem que respeitar o adversário, a história do adversário. Esse é um time que foi campeão num cenário improbabilíssimo em 2009, tá? Eram outros jogadores? Eram. Mas é este clube, é esta camisa e a história do futebol também se respeita, né? Então, assim, acho que vai ser um ambientaço, né? Esse gol revigora. Nesse momento, a torcida do Estudiantes está olhando um para a cara do outro e falando, cara, saímos vivos. Se você pode. Né? Exato. Então, assim, o ambiente vai ser uma coisa de louco na partida de volta e o Flamengo vai ter que enfrentar esse ambiente hostil. Acho que o rubro-negro, embora ele saiba que esse time é muito mais confiável, ele lembra de Olímpia,
Ele lembra de Peñarol, então assim, ele sabe que isso já aconteceu e o Estudiantes é melhor que esses times que eliminaram o Flamengo recentemente. Muito embora esse Flamengo também é melhor que os outros Flamengos, né? Não tenho dúvida disso. Esse Flamengo é muito melhor e muito mais confiável. Até por isso acho, e concordo com o Calçade, acho que o Flamengo é favorito para ganhar de novo, tá? Mas o ponto é, de fato, não está decidido e era para estar. Mas acho que hoje a gente não dá para contar a história desse jogo sem falar deste lance específico. E concordo que a condução do jogo todo foi ruim, tá? Critérios, cartões, outros lances, mas é que este lance específico, ele é um lance que muda o que foi o jogo dali em diante, né? Amigo do Bertozzi à esquerda, o placar foi injusto, é isso? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você. Ao Bertozzi, obrigado por me chamar de amigo. Parabéns. Obrigado. Saúde e paz. Quantos anos? É hoje? É daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Tá, não vamos esperar virar horário para comemorar. Quem viu hoje, primeiro boa noite, Mário Marra. Boa noite. Aí os fãs do esporte, o Calçade. Quem viu o Mário Marra carregando o Leonardo Bertozzi hoje na redação? Urgência física, né? Mostra que a jovialidade continua. Muito treinamento, cara. Condicionamento físico, isso aí. Assim, eu não gosto do seu raciocínio inicial, William. Mas o Flamengo poderia ter feito mais gols. Eu concordo. Mas eu acho que erros e acertos de equipes, que são, obviamente, de jogadores ou treinadores, são do jogo. O jogo tem sorte, tem azar, tem erro e tem acerto. O árbitro não joga o jogo. O árbitro está lá para que o jogo seja o mais justo possível. Então por isso você acha que foi injusto? Muito. E o jogo só é justo quando os critérios de arbitragem, goste eu deles ou não, são iguais para ambas as equipes. Eu acho que a arbitragem hoje foi desigual. Eu acho que a arbitragem hoje dificultou um pouco para o Flamengo. É óbvio que o Plata foi expulso. Ele tem que fazer a falta depois daquele jeito. Não tem, mas são reações naturais do jogo. Eu quero rever o gol do Estudiantes, eu tenho uma dúvida no gol do Estudiantes. Vamos rever. Eu também tenho. Primeiro Plata, né? Primeiro Plata, que assim, a gente vai ver esse lance 435 vezes. A única discussão cabível, desculpa William te interromper, vai lá, mas Jair. a única discussão cabível para mim é se foi dentro da área ou não, para saber, né, a possibilidade de revisão. Porque dá a impressão que é fora, mas o ângulo não é o melhor. Exatamente, porque é óbvio que o Plata que tomou o chute do adversário. Sim. Não foi o Plata que entrou com a sola, né? Que a gente fala, entrou com a sola e prejudicou, né? Botou o adversário lá em risco. Não, ele que tomou um chute. Ele tomou um chute na sola do pé, porque ele já tinha dado um toque na bola. Exatamente. Ele já tinha dado um toque na bola lá. E ele que toma o chute. Então, assim, a única discussão para mim possível era, foi dentro da área ou foi fora da área. Que aí, ok, fora da área não cabe a revisão e o árbitro interpretou que era o segundo amarelo, que também é um absurdo. Só para esclarecer, o local onde ele toma o chute, se a parte do corpo está dentro ou fora da área, é a que conta para mim. Eu acho que está bem claro, está fora da área. De qualquer forma, eu não gostei da condução da arbitragem. Repito, quero rever o gol do Estudiantes para ver se não tem uma bola na mão, na jogada. E olha o lance aí, ó. Vamos lá, vai. Já que você tocou no assunto. Não, é agora, na hora que a bola volta. Ó, atenção. Agora. Essa hora aí. Essa hora. Vai ter que... É outra câmera. Tem mais perto? Tem, tá chegando, tá chegando, ó. Que essa daí o VAR viu e reviu 500 vezes, né, gente? Então, mas ele pode ter visto, revisto e errado. Né? Porque os jogos não pode subir de braço aberto, não é assim o futebol de hoje? Não é nas costas, não? Então, não consegui ver exatamente onde foi. Como nenhum jogador do Flamengo reclama, e já estavam condicionados a reclamar por razões mais do que justas na partida, eu desconfio que não bateu na mão, tá? Mas muito mais pela reação dos jogadores, por algo que eu consigo identificar. De qualquer forma, o Flamengo... O que você acha, William? Difícil. Cara, tá difícil, viu? Cada hora eu mudo. Eu vou falar pra você, por esse ângulo eu acho que bateu no braço, mas por esse ângulo eu acho que bateu nas costas. Então, meu amigo, não tô ajudando em nada. Não é? Por esse ângulo dá impressão de costas. Dá impressão de costas. Assim, Agora, olha lá, Birner. Câmera bem lenta aí pra ajudar, hein? Vamos lá, hein? Atenção. Eu acho que é costas. Jailson tem dúvida ainda, hein? Tem, né? Eu não consegui definir. Cara, aí na câmera bem lenta e parece que foi nas costas, hein? É minha impressão. No ângulo que eu achava que tinha sido no braço. Mas perceba a dificuldade Sim. Perceba a dificuldade pra... Só como detalhe, foi dado gol contra do Léo Pereira, né? Por causa do desvio. Por causa do desvio. Dizer, porque não ia na direção do gol, né? Olhando sobre
as possibilidades dos times, eu acho que são equipes incomparáveis. É óbvio que a gente respeita o que é o futebol, a gente respeita o tetracampeonato de Estudiantes, a mítica do seu estádio, o fato do jogo de volta, sei lá. Mas, como aconteceu ontem, em Núñez, o Estudiantes achou um gol, onde tem um desvio do adversário, onde é uma bola que levanta na área porque não tem construção, contra um time muito superior, que vai jogar agressivamente também fora de casa, que tem mais formas de jogar, mais escalações, mais jogadores, que parece fisicamente mais apto a encarar o jogo. Então, acho que o Estudiantes é uma enorme zebra, mesmo jogando dentro de casa. E o Flamengo tem toda a razão de reclamar. Eu acho que a reclamação, eu sei que muita gente não gosta, eu acho que a pressão faz parte. Colocar pressão no árbitro no jogo de volta faz parte, porque assim é o futebol sul-americano, tudo que eu gosto ou que eu não gosto. Como o jogo é jogado aqui, né? Que tem gente que reclama disso. Então, eu acho que o Flamengo tem que usar tudo que aconteceu nesse jogo para pressionar a Conmebol e evitar erros no jogo de volta. É pra ficar revoltado, né, nação? Até os jornalistas hoje estão falando que o Flamengo foi roubado, prejudicado pela arbitragem. Uma vergonha. Uma vergonha. E eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua indignação, a sua revolta, porque agora chegou o momento da gente pressionar a arbitragem para a partida de volta. Porque você já imaginou que presta atenção, jogando na Argentina, o Estudiantes ganhando de 1-0, um exemplo, a partida vai para os pênaltis. E você acha que eles vão querer jogar para trás? Eles vão querer tentar ir para cima do Flamengo e pressionar a arbitragem, igual eles fizeram aí. Cara, você viu o que a arbitragem fez com o Flamengo hoje? Dando cartão amarelo em lances que não era pra dar. Que não era pra dar. O Bruno Henrique tava com a faixa de capitão. Foi reclamar de um lance e já chegou tomando cartão amarelo. Era o capitão. Ele pode falar com o juiz? O Plata tocou primeiro na bola. Depois recebeu o chute do adversário. Não era lance para cartão amarelo. E deram um cartão amarelo no Plata e o Plata foi expulso. Prejudicaram o Flamengo, porque agora o Flamengo não pode utilizar o Plata lá. Uma vergonha essa arbitragem. Prejudicaram o Flamengo. Eu tô dizendo para você. A arbitragem, para mim, foi tendenciosa. Prejudicou o Flamengo nessa partida da Copa Libertadores da América. Coloca nos comentários a sua opinião. Daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o Felipe Luiz. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai falar sobre isso. A gente se vê no próximo vídeo.